Olá, olá, amigos e amigas. Estamos de volta. Dessa vez eu prometo que é o último bloco aqui de princípios de processo penal. Finalizando o último bloco, eu percebi que eu havia me esquecido de incluir o item de número 8 nos slides. Quando a gente estava tendo as aulas, vocês viram que passamos do número 7 para o número 9, porque faltou um princípio. Inclusive, talvez, não o mais, mas talvez um dos mais importantes princípios do processo penal. Por isso, seria impossível e seria errado da minha parte deixar de passá-lo. Então, em que pese eu tenha dito que a última aula teria sido o último bloco, na verdade, esse agora vai ser o último bloco, tá? A gente vai trabalhar um princípio. Eu deixei aqui um tempo relevante para trabalhar sobre esse princípio. Eu vou trabalhar ele de forma bem detalhada. É um princípio muito importante e eu tenho certeza que depois dessa aula vocês conseguirão resolver qualquer questão de concurso público, em qualquer fase do concurso, que pergunte sobre esse princípio, tá? Que é o princípio da vedação à autoincriminação. Esse princípio, vamos começar da previsão dele. Ele está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 63 da Constituição, no inciso 63, artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte, vamos lá. O preso será informado de seus direitos, dentre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e do advogado. Também está previsto no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana de Direitos Humanos. Vamos lá. O que é o direito a vedação à autoincriminação ou o direito à não autoincriminação? Basicamente, ele é uma forma passiva de você exercer o direito à autodefesa. Lembrem, ampla defesa se subdivide em defesa técnica e a autodefesa. A autodefesa é exercida pelo próprio acusado. E, então, o direito à não autoincriminação basicamente é a forma passiva de exercer a autodefesa, a forma que o acusado se defende, basicamente por meio de um não fazer, uma omissão, uma forma passiva. Por isso que eu disse aqui nesse ponto que é uma forma passiva de exercer a autodefesa através do silêncio. Aqui precisamos ter um cuidado, porque direito ao silêncio e direito à não autoincriminação não são a mesma coisa. A gente vai ver, se eu não me engano, no item 8.1, 8.2, que o direito ao silêncio é um dos vários desdobramentos do direito à não autoincriminação, tá? Mas, por hora, a vedação à autoincriminação, o direito à não autoincriminação é uma forma passiva de exercer a autodefesa. E vem a primeira questão, uma questão que surge de uma divergência doutrinária da própria redação do artigo 5º da Constituição. Quem é o titular do direito ao silêncio? Quem pode exercer o direito ao silêncio? Bom, a Constituição diz o seguinte: o preso será informado de seus direitos, o que levou a uma parcela da doutrina a entender que seria o preso, unicamente o preso, o titular do direito ao silêncio. Só que não é assim. Não é só o preso o titular do direito ao silêncio, mas todo aquele que se encontra submetido a uma persecução penal, a um processo civil sancionador, como por exemplo a improbidade administrativa, uma comissão parlamentar de inquérito, um inquérito civil, um processo administrativo disciplinar. Todo aquele que se vê alvo de uma acusação pode utilizar do direito ao silêncio. Ele não precisa estar necessariamente preso. Tá? Então, essa é a primeira questão, com a resposta já dada. Qualquer um que seja alvo de uma imputação penal, aí eu ampliei, não só imputação penal, mas, por exemplo, que se vê alvo de um processo civil sancionador, de um processo administrativo que decorre uma penalidade, ele pode sim utilizar do direito ao silêncio, estando preso ou não. Segunda questão, o direito ao silêncio vale para qual fase da persecução penal? Bom, aqui o direito ao silêncio ele engloba toda a persecução penal. Ele vale para o inquérito, ele vale para o processo,
ele vale para as comissões parlamentares de inquérito, ele vale para aquele que está sendo alvo de uma acusação sobre improbidade administrativa, ele vale para um processo disciplinar, ele vale para todas essas situações, tá? Então eu disse aqui para todas as fases, seja inquérito policial, inquérito administrativo, processo criminal, civil ou de comissão parlamentar de inquérito. Quando eu coloco civil aqui, principalmente aqueles processos cíveis sancionadores, de cunho sancionador, como o caso de improbidade administrativa, como a lei anticorrupção. Pois bem, se houver possibilidade de autoincriminação, o imputado deve ser advertido do direito ao silêncio. Ponto final. Sim, então, quem é titular? Qualquer um que se vê alvo de uma imputação e para quando vale para todas as fases da persecução penal. Aqui existe uma outra divergência que surgiu, que é a informação do direito ao silêncio versus o desconhecimento da lei. Bom, de onde surge essa informação acerca do direito ao silêncio? Essa informação, essa necessidade, essa obrigação por parte daquele que está realizando, por exemplo, uma prisão, ou daquele que vai ouvir alguém num processo, num inquérito, ela surge lá dos Estados Unidos e é chamado de Miranda Warnings, ou seja, avisos de Miranda. Mas de onde veio isso? Isso surgiu de um caso julgado em 1966 entre Miranda versus Arizona. E lá ficou decidido o quê? Que o policial, ao efetuar a prisão de alguém, ele deve advertir essa pessoa que ela pode exercer o direito ao silêncio, que tudo que ela disser poderá ser utilizado contra ela perante um tribunal e que ela tem direito constitucional a ter um advogado devidamente constituído. E aí surge uma parcela doutrinária que diz o seguinte: tá, mas por que o policial, por que o agente público que está de frente com essa pessoa alvo de uma imputação penal precisa avisar sobre o direito ao silêncio, se todo mundo sabe que no direito brasileiro o conhecimento da lei é presumido, ou seja, a pessoa não pode alegar desconhecimento da lei. Então, o que aconteceria? Caso a pessoa não fosse advertida do direito ao silêncio e eventualmente confessasse um crime, ela não poderia arguir no futuro que não foi advertida do direito ao silêncio, porque o conhecimento da lei é presumido. Ela não pode alegar desconhecimento da lei. Claro que essa tese não pegou. Claro, é fato, é notório que, até observando a prática, não preciso nem verificar a teoria, mas até observando a prática, é notório que é obrigatório o aviso à pessoa acerca do direito ao silêncio, seja no momento da prisão, seja quando ela é ouvida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. Na Polícia Civil de Minas Gerais, quando a gente vai fazer o interrogatório do acusado, do suspeito, do acusado não, perdão, me equivoquei no termo, acusado só na fase processual. Quando a gente está fazendo o interrogatório do investigado, do suspeito, o próprio sistema ele já coloca na formatação da página a advertência do direito ao silêncio. Os próprios escrivães de polícia eles já têm um modelo que você já coloca no começo a advertência do direito ao silêncio. O investigado ele é advertido e quando ele vai ler a oitiva dele para assinar, está lá claro que ele foi advertido pelo direito ao silêncio. Daí ele assina, já sabendo que foi advertido. Porque se ele não assinar, se ele não for advertido, o que acontece? Nulidade. Nulidade da sua oitiva, nulidade da sua prisão. Qualquer que seja o ato em que ele não foi advertido gera nulidade e também todas as provas que surgiram em decorrência desse ato, ou seja, as provas decorrentes, todas são ilícitas em razão da teoria da ilicitude por derivação. Perfeito. Agora, tem uma questão muito relevante, já foi decidida, já passou pelos tribunais superiores, e eu vou trazer um caso prático que aconteceu aqui na delegacia há 1 ou 2 semanas, mais ou menos. O que acontece? A gente estava investigando um caso de posse ilegal de arma de fogo. O sujeito ele foi preso em flagrante, o investigado ele foi preso em flagrante,
E no curso desse APFD, desse auto de prisão em flagrante delito, a gente ouviu uma pessoa que era a proprietária da arma. O cara que foi preso em flagrante, ele não era o proprietário, ele estava na posse da arma, mas a arma não era dele. A gente ouviu o tio dele. E o tio foi ouvido na condição de testemunha. Durante a oitiva, as declarações desse tio, ele fala assim: a arma é minha. Eu tenho a posse dessa arma. Eu não tô com ela faz mais ou menos alguns meses. O meu sobrinho pegou sem me avisar, mas a arma era minha. Não tenho registro. Opa, pera lá. Eu tava ouvindo o cara na condição de testemunha e ele me passa uma informação de que ele tinha a posse e propriedade da arma sem registro. Ou seja, ele cometeu um crime no Estatuto de Desarmamento. Ele tinha a posse irregular da arma de fogo, ele é autor do crime do artigo 12 da Lei 10.826 de 2003 do Estatuto de Desarmamento. A partir desse momento, o que a autoridade policial deve fazer? Ou a autoridade judicial, caso isso ocorra no curso de um processo? Deve parar a oitiva, adverti-lo do direito ao silêncio, sob pena de nulidade do ato. Essa confissão sem a advertência do direito ao silêncio não é válida. E se isso acontecer, se ele for indiciado, se ele for condenado por conta de uma confissão feita sem que ele tenha sido advertido do direito ao silêncio, há uma ilicitude e uma nulidade que provavelmente será reconhecida se essa matéria for objeto de recurso. E vejam o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Ofende o princípio da não autoincriminação, denúncia baseada unicamente em confissão feita por pessoa ouvida na condição de testemunha, quando não lhe tenha sido feita advertência quanto ao direito de permanecer calada. Portanto, se a pessoa ouvida na condição de testemunha passa para a condição de suspeito, eu escrevi para a acusação de suspeito, mas é para a condição de suspeito, ela deve ser advertida do direito ao silêncio. Outra pergunta. Superado esse ponto aqui, como que eu comprovo que o suspeito foi alertado acerca do direito ao silêncio? Bom, na sua oitiva, ele pode assinar o papel no qual está escrito que ele foi advertido do direito ao silêncio. Além disso, nas prisões em flagrante, a gente entrega para o capturado, o preso em flagrante, uma nota de culpa ou termo de ciência das garantias constitucionais, onde ele assina e lá está escrito todos os direitos constitucionais que ele possui, inclusive o direito à não autoincriminação. Continuando, item número 8.1, aqui acredito que seja o tópico mais importante do princípio do tema, que são os desdobramentos do princípio à não autoincriminação, da vedação à não autoincriminação. O primeiro dele, que é o mais óbvio, é o que normalmente as pessoas associam a esse princípio da não autoincriminação, que é o direito ao silêncio, que, como eu já expliquei, é uma forma passiva de se exercer a autodefesa. A pessoa, ela pode ficar calada diante das acusações que lhe são feitas. Uma coisa importante de se dizer aqui, que o direito ao silêncio, ele é uma estratégia, ele pode ser utilizado como uma estratégia processual para a defesa. Em muitos casos, a defesa entende que é melhor a pessoa não falar do que falar. Portanto, o direito ao silêncio, ele pode ser utilizado como essa estratégia de defesa, ainda mais que a defesa sabe de antemão que o juiz não pode utilizar esse direito ao silêncio como uma forma de valoração negativa na hora da sentença judicial. Bom, só que aqui eu tenho que abrir um parênteses dentro do parênteses. Se for caso de tribunal do júri, bom, primeiro, a gente já sabe que no tribunal do júri, hoje, o réu não é mais obrigado a comparecer. Ele comparece se quiser. Entretanto, é interessante que ele compareça para não passar a impressão aos jurados de que ele é culpado. Ou seja, se ele não comparece, fica a impressão, pelo menos na concepção dos jurados, ou seja, desses juízes leigos da causa, que o acusado ele é culpado, porque nem comparecer à instrução de plenário ele compareceu. Só que se ele resolve comparecer, é melhor que ele não exerça o direito ao silêncio.
porque também passa a impressão para os jurados, juízes leigos, que o silêncio, no imaginário popular, né, o silêncio ele é visto como uma ideia de culpa, como um indício de culpa. Porém, quando a causa é julgada por um juiz de direito, esse silêncio ele não pode ser utilizado como forma de valoração negativa. Agora, quando os jurados julgam um crime doloso contra a vida, muito provavelmente eles podem utilizar esse silêncio como uma forma negativa de encarar a culpabilidade ou não do acusado. Por quê? A própria crença popular é de que o silêncio configura um indício de culpa. Pois bem, então, primeiro desdobramento, já foi explicado, direito ao silêncio. Um outro desdobramento que tem um pouco a ver com o direito ao silêncio é de não ser constrangido a confessar as infrações penais. O suspeito, ele não pode sofrer uma coação física, coação psicológica, que pode inclusive configurar crime de tortura, para confessar crimes. Se ele exerce o direito ao silêncio, a autoridade policial que está guiando o interrogatório na fase pré-processual, a autoridade judicial durante o interrogatório judicial, não pode continuar com as perguntas, não pode coagir fisicamente, moralmente, esse investigado ou esse acusado, porque ele estaria tendo por violado um direito legal seu, que é o direito ao silêncio. Então, ele não pode ser constrangido a confessar. Pessoal, atenção agora para esse item 3. Esse aqui, o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte. Primeiro ponto. Já está ausente de dúvidas de que o acusado ele tem o direito de não se autoincriminar. Só que, para não se autoincriminar, será que ele poderia mentir para os atores da persecução penal como forma de se isentar de responsabilidade? Ou seja, é possível mentir ou a verdade é exigível? Aqui é preciso fazer um alerta. Alguns doutrinadores entendem que seria possível o acusado, o investigado, utilizar-se da mentira para se esquivar da responsabilidade penal, porque o ordenamento jurídico brasileiro não prevê o crime de perjúrio, como acontece, por exemplo, no direito norte-americano. O crime de perjúrio é um crime que acomete aquele que mente em juízo. No nosso ordenamento jurídico, nós não temos esse crime, então algumas pessoas passaram a entender o quê? Não temos esse crime. Por outro lado, existe o direito à não autoincriminação, então é possível sim mentir. Só que é contraditório, agora eu estou citando a doutrina majoritária, é contraditório que o Estado admita uma conduta antiética, uma conduta imoral como a mentira. Então, o direito à não autoincriminação, ele não permite condutas antiéticas, condutas imorais, como a mentira. E outra, não é porque o sujeito tem o direito de não se autoincriminar que ele pode praticar condutas abusivas. Se fosse assim, a doutrina chega a citar o exemplo da fuga do preso. Se o direito à autoincriminação, a não autoincriminação, tudo permitisse, eu teria que admitir a possibilidade de fuga do preso, que em que pese não seja um ilícito penal, ela é um ilícito administrativo e, de acordo com a Lei de Execuções Penais, configura inclusive falta grave a fuga do preso. Então, o primeiro ponto que deve ser estabelecido aqui é: não é possível mentir. Só que, dentro da mentira, existe um negócio que a doutrina passa a chamar de mentira tolerada, ou mentira defensiva, e mentira agressiva. Aí existem diferenças. O que é a mentira tolerada ou a mentira agressiva? A mentira tolerada ou a mentira passiva? É aquela em que o acusado ele mente, mas ele não imputa uma responsabilidade penal a terceiros. Então, por exemplo, imagine que eu estou sendo investigado por um crime de homicídio, sou interrogado, no meu exemplo, eu sou o autor do homicídio, e eu entrego aos órgãos da persecução penal um falso álibi. Eu falo que não, no dia do homicídio eu estava
com o meu primo pescando numa outra cidade. Veja, eu não estava lá, eu fui o autor do homicídio. Mas essa minha mentira é uma mentira tolerada, mentira passiva, onde eu não imputo responsabilidade penal para terceiros. Portanto, nesse caso, o ordenamento jurídico admite, entende que a vedação à autoincriminação engloba a mentira passiva, a mentira tolerada. Agora, no mesmo exemplo, imagine que eu diga o seguinte: não fui eu o autor do homicídio, foi o meu primo. Veja, aqui nós temos uma mentira agressiva, porque além de mentira, eu estou imputando responsabilidade penal a terceiros. E aí, nesse caso, além de não ser englobado, abrangido pela vedação à autoincriminação, isso pode configurar crime de denunciação caluniosa, caso seja instaurado um procedimento contra essa pessoa que lhe foi imputada falsamente um crime. E, portanto, além de não englobar o direito à autodefesa, o direito à não autoincriminação, também pode ser considerado crime. Outro ato que pode ser considerado crime é a autoacusação falsa. Quando eu não sou o criminoso, imaginem que eu fui o criminoso e meu primo vem e confessa de forma mentirosa, tentando me isentar de responsabilidade. Também é crime, artigo 341 do Código Penal, autoacusação falsa. Perfeito? Então, concluindo, só para ficar um pouquinho mais claro, a mentira ela é permitida? A tolerada, sim. A agressiva, não, que além de não ser permitida, não ser englobada pela vedação à autoincriminação, ela é crime. Se gera a denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal, ou autoacusação falsa de crime, 341 do Código Penal. Outra mentira que não é tolerada, mentira perante a autoridade policial. Na última aula, vocês viram que a gente fez uma questão disso aqui. Essa súmula é muito cobrada em provas, tá? Súmula 522 do STJ, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em autodefesa. Então, a pessoa não pode se esquivar da responsabilidade apresentando documentação falsa para a autoridade policial sob uma alegação da vedação à autoincriminação. Essa conduta abusiva não está amparada pelo direito, tá bom? Inclusive simulada pelo STJ. Outro desdobramento, inexigibilidade de comportamentos ativos. A vedação à autoincriminação, ela, nesse ponto, a gente precisa passar a diferenciar duas hipóteses, comportamentos ativos e comportamentos passivos. O direito que o acusado, que o investigado tem de não se autoincriminar, garante a ele que ele não precisa praticar comportamentos ativos que possam levar à sua autoincriminação. Então, se eu sou o autor do homicídio, eu não sou obrigado, por exemplo, a ir até o local e fazer uma reprodução simulada dos fatos. Porque isso poderia levar à minha incriminação e eu estaria praticando um comportamento ativo que levaria a isso. Então, eu não sou obrigado. Eu não preciso reproduzir graficamente a minha letra, caso, a exemplo, imagine um crime de contra a honra, uma calúnia, uma injúria, uma difamação feita à mão, escrita. E para provar a autoria, eu tenho um suspeito e peço para ele que ele escreva numa folha para eu fazer essa comparação grafotécnica. Não é preciso, não é obrigado, porque esse comportamento ativo de escrever poderia levar à autoincriminação desse suspeito. Agora um parênteses. É possível que a autoridade policial ou judicial requisite documentos escritos à mão por esse suspeito para aí sim fazer o exame grafotécnico. Tá? Uma coisa é pedir para ele praticar o comportamento ativo. Outra coisa é utilizar de documentos já existentes para fazer essa comparação grafotécnica. Só que, em que pese o direito à não autoincriminação engloba esses comportamentos ativos, entende-se que se o comportamento for passivo, o investigado, o acusado, ele é obrigado a suportar. Então, é possível, por exemplo, a condução coercitiva de um investigado para fazer o reconhecimento pessoal. Inclusive, na delegacia aqui que eu trabalho, nós fizemos um reconhecimento pessoal semana passada, cujo investigado não queria comparecer e nós o conduzimos coercitivamente para o reconhecimento. Então, a condução coercitiva ela é possível contra acusados, contra investigados. Existe muita dúvida dos alunos porque o Supremo Tribunal Federal decidiu
pela não recepção da condução coercitiva para o interrogatório. Porque o interrogatório ele exige um comportamento ativo. Então, o que entendeu o Supremo? Se eu, investigado, posso exercer o meu direito ao silêncio, quando eu sou intimado para comparecer para o interrogatório e não compareço, significa que eu já estou exercendo o meu direito ao silêncio e eu não posso ser conduzido coercitivamente. Agora, para o reconhecimento de pessoas que não exige um comportamento ativo do investigado, é sim possível a condução coercitiva. Tá? Então tem que ficar claro que a condução coercitiva ela é possível em relação a acusados, investigados, desde que, para a prática de um ato, que não esteja englobado pelo direito à autoincriminação. Certo? Continuando. Outro desdobramento é a vedação às provas invasivas. Exemplo, aqui, outra diferenciação que precisa ser feita. Prova invasiva versus prova não invasiva. Prova invasiva é aquela que eu preciso introduzir algo no organismo do investigado. Exame de sangue, exame dentário, tudo isso é vedado. O investigado ele não precisa suportar essas provas porque ele tem o direito à não autoincriminação. Ele não precisa suportar a introdução de objetos no seu corpo, como seringas, um dentista fazendo um exame dentário, porque ele não é obrigado a se autoincriminar. Agora, se a prova for não invasiva, aí sim é possível que o investigado ele seja submetido a essas provas não invasivas. Exemplo que já caiu em prova, tá? Já caiu em prova, é o exame de raio-x. Existia muita polêmica sobre o exame de raio-x, se ele seria ou não uma prova invasiva, porque você vai verificar algo dentro do seu corpo. O Supremo Tribunal Federal passou a decidir o quê? O exame de raio-x, ele não é uma prova invasiva, ele é uma medida proporcional, especialmente no caso que foi decidido, que era aqueles mulas que eles introduzem drogas dentro do organismo. Então, o exame de raio-x ele era o exame menos lesivo possível para se verificar a existência de um crime, um possível crime de tráfico de drogas. Tá? Então, o exame de raio-x ele é uma prova não invasiva. O uso de cabelo que foi descartado pela pessoa num pente, por exemplo, ele não é uma prova invasiva. Então, eu posso fazer um exame de DNA com cabelos descartados de uma pessoa que não seria prova invasiva. Uma questão muito relevante que já aconteceu há um tempo, eu acho que ela parou de ser cobrada em provas por conta já do tempo que foi julgado, mas muito relevante, trazida pelos manuais de processo penal, é a situação do uso da placenta. O caso concreto foi uma mulher, ela estava acusando alguns policiais penais, antigamente não eram policiais penais, eram agentes penitenciários, de violarem ela sexualmente, e dessa violação decorreu uma gravidez, e aí foi feita, ela teve o filho e descartou a placenta. Depois do descarte da placenta, pegaram essa placenta para fazer o exame de comparação genética. E aí verificou-se que não houve uma violação ali à sua dignidade sexual por parte dessas pessoas por conta dessa incompatibilidade genética. Então, a tese, lembrando que os tribunais eles não julgam fatos, eles julgam tese, a tese jurídica foi a seguinte, que se a pessoa voluntariamente descarta o seu material genético, ele não está englobado pelo direito à não autoincriminação. Porque a tese da moça foi a seguinte, olha, vocês estão violando um direito meu, porque a placenta utilizada é minha, ou seja, vocês estão violando um direito à minha dignidade própria genética. E aí ela foi acusada de denunciação caluniosa, porque ficou provado que as acusações que ela fez foi inverídica e o direito à não autoincriminação não a amparou nesse caso porque houve um descarte voluntário do seu material genético. Então, quando há descarte voluntário do material genético, é sim possível os exames periciais e não estão englobados pelo direito à não autoincriminação. Item de número 6. Interrupção do interrogatório caso haja opção do direito ao silêncio. Se o investigado está sendo interrogado e durante o interrogatório ele exerce o direito ao silêncio,
não é possível continuar fazendo perguntas. Antigamente, constava nos termos de oitiva todas as perguntas que seriam feitas, mesmo sem resposta. Hoje não é mais possível. Inclusive, isso é abuso de autoridade, caso caso a autoridade prossiga com o interrogatório. Vejam, constranger a depor sob a ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar o sigilo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Então, é crime de abuso de autoridade prosseguir com o interrogatório caso a pessoa exerceu o direito ao silêncio. Chegando nos finais da aula, consequências. Vejam, primeira consequência é a seguinte: o exercício do direito ao silêncio, como já foi exaustivamente dito, não pode gerar prejuízo ao acusado. Legalmente não pode gerar prejuízo. Lembrando aquela situação que eu expliquei sobre o tribunal do júri, o julgamento em plenário, onde os jurados podem entender o silêncio como algo negativo. Mas aí, nesse caso, os jurados eles julgam não com base em argumentos jurídicos, eles possuem o que se chama de íntima convicção. Eles não precisam expor o fundamento da sua condenação ou absolvição. Por isso que o silêncio ali pode ser sim utilizado como um elemento negativo, mas nunca ficará exposto, porque não há necessidade de fundamentar as razões que levaram a uma possível condenação. Outra consequência é: não responde por crime de desobediência. Então, o que acontece? Imagine que no interrogatório eu faça perguntas para o investigado. Eu, como delegado de polícia, estou perguntando coisas relacionadas ao caso que está sendo investigado. O investigado, ele exerce o direito ao silêncio. Ele não pode responder por desobediência em razão disso, porque o artigo de lei que fala do crime de desobediência, salvo o melhor juízo, artigo 330 do Código Penal, diz desobedecer ordem legal. E se eu pergunto e ele exerce o direito ao silêncio, ele não está desobedecendo uma ordem legal, porque a minha ordem seria ilegal, visto que eu estaria violando um direito dele, que é o direito ao silêncio. Além disso, o investigado ele não pode ter sua pena agravada, tampouco ser condenado por exercer o direito ao silêncio. Mais uma vez, nunca é demais lembrar que no tribunal do júri pode ser que socorra, mas como os fundamentos de convicção dos jurados não são expostos, não é possível saber de fato se o direito ao silêncio colaborou ou não para uma possível condenação. E possibilidade de praticar outros delitos. Será que o exercício do direito à não autoincriminação permite ao suspeito praticar outros delitos para se isentar de responsabilidade? Eu trouxe 3 exemplos aqui. De antemão, eu já quero dizer, não é possível que a pessoa, que o investigado, que o suspeito pratique outros delitos para se isentar de responsabilidade. Primeiro exemplo, homicídio. Se fosse possível praticar outros delitos para se isentar de responsabilidade em razão da não autoincriminação, eu poderia argumentar que eu, autor de homicídio, poderia matar uma testemunha ocular que presenciou a minha ação homicida para me isentar de responsabilidade. Por quê? Se eu não matar a testemunha, eu estaria, em tese, me autoincriminando, visto que provavelmente ela deporia em meu desfavor em um processo penal. E ainda poderia argumentar que eu estaria matando essa testemunha com base numa excludente de licitude chamada de exercício regular do direito. Por quê? A partir do momento que eu admito que a vedação à autoincriminação me permite praticar outros delitos para me isentar de responsabilidade, e sendo a vedação, a autoincriminação um princípio, portanto faz parte do ordenamento jurídico, eu estaria exercendo regularmente um direito, estaria matando uma testemunha em prol de um exercício de direito excludente da licitude, o que é inconcebível pensar. Então, a vedação, a autoincriminação não permite a prática de outros delitos. Outro exemplo aqui, no caso de Isabela Nardoni, por exemplo, famoso, nacionalmente conhecido, o caso que a menina Isabela Nardoni foi jogada do 6º andar, se eu não me engano, de um prédio em São Paulo. Os pais da Isabela foram condenados tanto por homicídio como por fraude processual, porque eles tentaram ocultar provas que os colocaria com a responsabilidade penal pelo fato. E a defesa, inclusive, utilizou do princípio da não autoincriminação para isentá-los de responsabilidade em relação à fraude processual, o que, obviamente,
não vingou, visto que não é possível praticar outros delitos em nome da vedação à autoincriminação. Exemplo de número 2, artigo 305 do CTB. Vejam, é crime o condutor de um veículo afastar-se do local do acidente para evitar uma responsabilidade civil ou criminal. Então, também não é possível alegar que a fuga se deu em razão da vedação à autoincriminação, porque é considerado crime, ele não pode fazer isso. E, por fim, uma súmula que eu já trouxe para vocês, súmula 522 do STJ, que diz que atribuir falsa identidade ao policial é crime, ainda que em situação de autodefesa. Bom, terminamos aqui o princípio da não autoincriminação, foram aí 35 minutos trabalhando só ele. Eu acredito que todos os temas, todos os subtópicos relacionados a esse princípio foram abordados. Ele é de fato muito importante. Então, em que peça eu tenho errado, eu tenho me equivocado, tenho esquecido de colocar esse tópico número 8 na aula anterior, eu acredito que ficou interessante um bloco somente para ele, visto a sua importância. Então, agora, de fato, nós encerramos as aulas de princípios processuais penais. Eu espero que vocês tenham gostado. De fato, o que foi abordado aqui vai ajudar vocês a responderem qualquer prova, qualquer questão de concurso público. Lembrem ali na última aula que eu trouxe 2 questões de juiz de direito, que ambas conseguiriam ser respondidas apenas com os slides de aula. Então, eu encerro por aqui a aula e até logo.